Questão 6, módulo 3, estudo dos gases, frente de química geral. Diz assim: a aspirina C é um medicamento indicado para o alívio sintomático da dor de cabeça, dor muscular e febre causada por gripes e resfriados. É apresentada na forma de comprimido efervescente, contendo 400 miligramas de ácido acetil salicílico. Então, vou anotar isso, que o comprimido contém 400 miligramas, né, de AS, de ácido acetil salicílico, que é o AS, e a massa molar dele, né, a massa molar do AS é 180 gramas por mol, além de ácido ascórbico e outras substâncias, como bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, e ele diz aí que a massa molar dele é 84 gramas por mol. E sacarina sódica. A reação do ácido acetil salicílico com bicarbonato de sódio é representado na equação. Então você tem aqui o AS, o ácido acetil salicílico, reagindo com o bicarbonato de sódio. É uma reação ácido-base. Esse ácido carboxílico reage com esse sal, que é um sal que deixa a solução básica, que ele vem de uma base forte de um ácido fraco. A base forte é o NaOH, o ácido fraco é o ácido carbônico, então é uma reação ácido-base. O ácido reage com esse sal básico, produzindo um sal, ó, que agora ficou aqui um carboxilato de sódio, e produziu, na verdade, isso é uma reação de dupla troca. O hidrogênio se junta com o bicarbonato para formar o ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, se decompõe em CO2 e água. E o oxigênio se liga com o sódio para formar esse sal, esse carboxilato de sódio. A reação está balanceada, é de 1 para 1, e ele pergunta o que nessa questão? Calcule a massa aproximada de bicarbonato de sódio. Portanto, ele está perguntando aqui, ó, qual a massa de bicarbonato de sódio que é necessária para reagir completamente com o ácido acetil salicílico presente no comprimido. Ora, nós sabemos que a proporção aí, ó, é de 1 para 1, né? Vamos começar a responder o item A. A proporção é 1 mol de ácido acetil salicílico para 1 mol de bicarbonato. Só que nós já temos as massas molares. 1 mol de ácido acetil salicílico é 180 gramas. Então, 180 gramas reage com 1 mol de bicarbonato de sódio, que eu também já tenho a massa. É 84 gramas. Se 180 gramas de ácido acetil salicílico reagem com 84 gramas de bicarbonato, qual é a pergunta dele? Qual a massa de bicarbonato, portanto eu vou dizer que é X gramas, que vai ser necessário para reagir com um comprimido de ácido acetil salicílico que tem 400 miligramas. Veja bem, ele perguntou a massa e não pergunta em qual unidade, então se a gente quiser, ó, nós já podemos encontrar aqui a massa de bicarbonato já em miligrama. 180 reage com 84 em gramas. 400 vai reagir com quanto? Em miligrama. Basta a gente multiplicar em cruz que nós teremos aí o cálculo do item A. Esse X vai ser quanto? Eu vou até colocar as unidades para você ver como vai cancelar grama com grama e sobrar miligrama. Esse X vai ser 400 miligramas vezes 84 gramas dividido por 180 gramas. Veja, cancela grama com grama, a resposta vai estar em miligrama. Dava para fazer aí algumas simplificações. Eu tenho aqui esse resultado. 400 vezes 84 dividido por 180 vai dar 187 miligramas de bicarbonato de sódio. Daí a massa de bicarbonato de sódio que é necessária para reagir completamente com 400 miligramas, que é a massa correspondente a um comprimido de ácido acetil salicílico. Respondido o item A, vamos ver aí o que é que ele vai perguntar no item B de bola.
A pergunta do item B é a seguinte: calcule o volume máximo de gás carbônico. Agora a pergunta é em relação ao CO2. Calcule o volume máximo de gás carbônico na temperatura de 300 Kelvin, pressão de 1 atm, estou anotando as informações, que pode ser obtido a partir de 90 gramas de AS. 90 gramas de ácido acetil salicílico com excesso de bicarbonato de sódio. Esse excesso do bicarbonato de sódio é só para reagir, para garantir que os 90 gramas de ácido acetil salicílico vão reagir completamente, né? Aí ele dá o valor do R, que é 0,082 atm litro mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Nós resolvemos questões desse tipo no nosso módulo de cálculo estequiométrico. Isso é uma questão onde ele pede o volume de CO2, né? E não está na CNTP. Lembra o que foi que a gente aprendeu quando ele pergunta qual o volume de um gás e não está na CNTP? Eu até disse dar uma observaçãozinha para você anotar. Quando ele pede para você calcular o volume de um gás e não está na CNTP, você deve encontrar primeiro o número de mol desse gás. Encontrando o número de mol, dá para encontrar o volume usando a equação do gás ideal, PV igual a nRT. Então vamos em partes. Ele quer que você faça a reação entre o ácido acetil salicílico e o CO2. Qual é a relação entre eles? Você vai concordar que 1 mol de ácido acetil salicílico reage para produzir 1 mol de CO2. A proporção é de 1 para 1. 1 mol de ácido acetil salicílico, ele deu aí na questão, ó, pesa 180 gramas. Então você pode dizer que 180 gramas de AS vai produzir 1 mol de CO2, que a gente sabe que é 44 gramas. 44 gramas. Ele quer que você faça a reação de quanto de ácido acetil salicílico? 90 gramas. Isso vai produzir quanto de CO2? Ora, dá para fazer até mentalmente, né? De 180 para 90, ele dividiu por 2. Então, até para manter a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, né? Aquele X lá também tem que ser 44 dividido por 2, que vai dar 22 gramas de CO2, ok? Se você quiser, ó, veja bem, dessa maneira eu vou encontrar a massa e depois eu divido por 44, né? Para encontrar o número de mol. Você encontraria a massa, vai dar 22. 22 dividido por 44 vai dar 0,5 mol. Se você quiser, você já encontra logo o número de mol. Qual seria a saída para você não dar 2 passos? Até para economizar espaço aqui para mim. Você aqui percebe que dá 22, mas lembre-se que nós estamos querendo encontrar o número de mol, para depois encontrar o volume. Aí você dividiria 22 por 44, que é a massa molar do CO2, que daria 0,5. Para você já encontrar direto o número de mol, o que é que você faz? Você não vai colocar 44 gramas. Você vai colocar que 180 gramas de AS vai produzir 1 mol de CO2. Dessa forma, você já vai encontrar direto o número de mol do CO2. Se 180 gramas produz 1 mol de CO2, 90 gramas vai produzir quantos mols de CO2? Logicamente, dá a mesma resposta do método anterior, que você encontrou 22 gramas, e depois dividiu por 44, que deu 0,5 mol. Aqui a gente já encontra direto que esse X vai dar 90 vezes 1, dividido por 180, isso vai dar 0,5 mol de CO2. Tá aí o primeiro passo para você resolver uma questão de cálculo estequiométrico que ele pergunta o volume de um gás que não está na CNTP. Você tem que encontrar o número de mol. Aí agora, se tivesse na CNTP, eu diria que 1 mol vale 22,4 litros. 0,5 mol valeria 11,2 litros, mas não está na CNTP. Que a temperatura da CNTP é 0 graus Celsius, que dá 273 Kelvin. E aí é 300 Kelvin. Então vamos usar agora PV igual a nRT. Substituindo, a pressão é 1. O volume é o que ele quer. O número de mol você acabou de encontrar, é 0,5. O R, a constante dos gases, é 0,082. E a temperatura já em Kelvin, 300. Esse volume vai dar 0,5 vezes 300, 150. 150 vezes 0,082. Isso vai dar 12 litros de CO2.
Lembre-se que se tivesse na CNTP, né, seria a metade de 22,4, daria 11,2 litros. Aqui deu 12 litros. Deu relativamente próximo, porque a temperatura também é relativamente próxima. Enquanto a temperatura da CNTP é 273 Kelvin, aqui deu 300 Kelvin. E até tem lógica, porque quando você aumenta a temperatura de 273 Kelvin para 300 Kelvin, como aumenta a temperatura, vai aumentar o volume para a pressão ficar a mesma. Por isso que o volume, que lá na CNTP seria 11,2 litros, aqui está dando 12 litros de CO2. É a resposta do item B. Veja que a gente teria que dividir por 1, né? Deu 12 litros de CO2. Então tem uma questão bem interessante que envolveu no item A, cálculo estequiométrico envolvendo massa. No item B, um cálculo estequiométrico envolvendo gás fora da CNTP, que eu tive que primeiro encontrar o número de mol do gás e depois usar a equação do gás ideal, já que não está na CNTP. A gente resolveu anteriormente uma questão que estava na CNTP e agora uma questão que não estava na CNTP. Questão resolvida, voltamos já já para resolver a questão seguinte.